Pessoal, quando nós falamos na reflexão que é possível acontecer enquanto aquilo que percebemos relacionado ao autoextermínio está ligado a uma contingência que, de certa forma, tem um dificultador para abordar isso, porque se nós considerarmos, por exemplo, a drogadição, se nós pretendemos falar para um grupo de adolescentes que não usaram droga, e nesse sentido seria uma frente preventiva, nós devemos chamar alguém que não usou droga. Porque se para atuar na prevenção nós levamos alguém que já usou droga e superou, aquele que está ouvindo vai pensar, mas se ele usou e mesmo assim está aqui, então significa que eu posso experimentar e sair tranquilamente. Por isso que quando nós fazemos um trabalho preventivo na área da drogadição, viciação, dependência, precisa ser alguém que não teve envolvimento com isso para falar com mais propriedade para esse grupo. Mas se nós formos falar para quem está numa clínica de recuperação para dependente químico, internado, fazendo um processo de desintoxicação, de desatrelamento do vício, para que consiga ficar aí o período que geralmente é estipulado nessas clínicas, a partir de uns 9 meses, onde o indivíduo pode, então, já, de acordo com cada caso, experimentar novamente uma liberdade e, naturalmente, continuando o seu esforço para não voltar ao uso daquela cachaça, daquele cigarro, daquele crack. E, nesse caso, quando nós queremos fazer um trabalho de uma abordagem usando a fala com esses internos, precisa ser alguém que já passou por isso. Porque o indivíduo que já passou pela droga, que já ficou numa sarjeta, sem comer, sem beber, que foi expulso de casa, que passou por atrás de uma grade, que ao léu passou uma pneumonia, um sangramento, uma dor de cabeça ali, sem recurso. Esse indivíduo que passou por essas coisas e superou, tem propriedade para falar para aquele que já viveu isso também. Porque ele tem uma visão de um outro ângulo, enquanto saber o que é viver aquilo, compreender até onde a drogadição pode me levar, os riscos que isso implica para mim, os comprometimentos dos relacionamentos que acontecem, o preconceito que existe com quem é usuário de algum tipo de entorpecente, o comprometimento mental, as sequelas que deixa, a dificuldade para retomar um trabalho que tinha antes. Daí que
esse indivíduo que passou por isso e por isso sentiu na pele o que é viver a dependência e conseguiu superar, vai ser um baluarte para quem está ali naquela clínica. Porque ele ouve esse indivíduo falar e pensa, se ele conseguiu, eu posso conseguir também. Se ele passou por essa situação e superou, significa que tem saída para mim. Eu posso divisar, romper com o vício e voltar a uma vida onde eu possa ser útil para a sociedade, junto com a experiência que isso me trouxe. Porque quando você vive uma experiência dessa e você consegue sair dela, você leva a própria vivência, você leva uma força maior. Naturalmente que nós não vamos emular uma situação de dependência para me aliar uma força, porque seria temeridade, desafiação da morte. Até porque, quando nós entramos numa situação de vício, o risco de nós sermos levados por isso é muito grande, sem ter uma volta, porque a gente pode até começar sozinho a usar aquela pedra enquanto um fumo, mas nós terminamos acompanhados. Por isso que, inclusive, quando a gente inicia alguma coisa que tem a ver com essa vazão para alguma sombra dentro de mim, eu posso até começar sozinha, mas logo vem companhia para complicar ainda mais a situação e piorar. Nesse sentido, se aquele indivíduo que está ali interno, fazendo o processo recuperacional, ali com seu esforço, tentando fazer o aproveitamento hábil, eficaz do que é oferecido para ele, ele ouve alguém que passou por isso e conseguiu sair, ele vai ter isso como um espelho, que ele vai querer usar para tentar sair daquela vida de drogadição. Agora, quando a gente fala no autoextermínio, nós poderíamos considerar que, para falar acerca de prevenção disso, tem que ser alguém que não tentou o autoextermínio. Até mesmo porque aquele que tenta e consegue, não tem como ele voltar para falar em prevenção de autoextermínio. Mas, se considerarmos aquele que teve uma tentativa que foi frustrada, felizmente, ele poderia ser alguém adequado para falar para o outro que também teve uma tentativa e que felizmente também foi frustrada, para que não volte a ter. Então, um indivíduo que já tinha tentado tirar a própria vida, não conseguiu e superou a tendência de tentar isso contra si mesmo. E uma vez que ele tenha superado isso, ele pode falar para outros que já tentaram e querem parar de tentar. Mas se nós formos falar para um grupo que nunca teve uma tentativa de autoicídio, seria melhor alguém que nunca tentou fazer isso consigo mesmo. E essa questão da forma de tentar ajudar alguém que está procurando superar uma dada situação, isso vai encontrar também o seu reverso. Daí que, se nós consideramos a questão de alguém aparentemente sorridente, açucarado, que induz o outro, seja uma criminalidade, a um suicídio, sem que seja detido,
aquele que, mesmo sendo cercado de um apreço público, mas que aniquilou existências que estavam indo bem, preciosas, e acabou derramando sangue de queridos corações em forma de lágrima. Outra situação seria um abastado cidadão aparentemente feliz, resolvido, que humilha e denigre os próprios pais, reduzindo-os a uma pobreza extrema, ao preço de um espúrio documento. Aquele que abusa do ouro, do poder, erguendo um trono social de aparência para si próprio, à custa de um pranto que fazem jorrar numa corrida que muitas vezes vai ter o aplauso do melhor conhecido, do melhor amigo, e um carrasco de doce olho, correta palavra, que escamoteia a felicidade de outrem, abre porta de penitenciária ou do hospício, para muitos dos quais lhe haviam confiado o tesouro da convivência, sem que fossem detidos pelo mundo ou incomodados por quem quer que seja. Inclusive, há um relato em os domínios da mediunidade, em que André Luiz vai falar de um irmão que houvera levado o outro irmão à loucura, que vai ser relatado no capítulo 9, Possessão, em que, num dado recorte, André Luiz diz que eles haviam sido, numa existência pregressa, e aqui nós poderíamos trazer uma luta distante, mais ou menos ali na derradeira metade do fim do século. Um deles, chamado Pedro, era um médico que abusara da missão de curar. Então ele acabou se enlameando em aventura numerosa, menos digna, e atualmente o perseguidor que estava dominando a sua energia, ali agindo como um obsessor, era um irmão consanguíneo dele, cuja esposa esse médico houvera seduzido, e para isso se insinuara de diversa forma, e também prejudicou esse irmão tanto o interesse econômico da questão daquilo que ele movimentava de recurso, quanto na questão da sua convivência social. Chegou um ponto que ele inclinou esse irmão à internação no hospício, porque ele acabou inutilizando esse irmão pelas condutas em relação a ele reiteradas, tanto na questão da movimentação social que esse irmão tinha, nos seus relacionamentos de amizade, no seu trabalho, e ali com a sua esposa, que acabou o largando para
ter ali se aproximado dele. E em sendo assim, ele acaba então, a vítima, internado num hospício onde estaciona aparvalhado, inútil, por anos a fio, esperando a morte. E, inclusive, quando ele houvera se aproximado da esposa deste, no caso o médico, que era seu irmão, ele havia feito uma ideia de ficar com ela, mas parece aqui pelo recorte feito que ficou algo ali suspenso. Mas depois que ele consegue fazer o irmão aparvalhar e inutilizar ali na gleba de um hospício, ele acaba então entendendo que houvera conseguido seu intento em relação a esse irmão, que era inutilizá-lo, golpeá-lo de forma desvairante, o render. E sendo assim, quando esse irmão que foi para o hospício, depois de ter ficado um tempo lá, alguns anos, ele vem a desencarnar, ele encontra esse irmão junto com a sua esposa. Aí ele desvairou num ódio, num rancor do qual ele passou a se nutrir. Então ele já estava num aparvalhamento moral, num ressentimento. E depois então que ele desencarna e percebe o que aconteceu ali na sua ausência física, ele então aparvalha de vez, porque ele entra num desvairamento psíquico tão profundo que ele ficou martelando a existência da sua ex-esposa e desse irmão que estavam juntos, e aguardou eles no além-túmulo, ou seja, ele ficou acompanhando pentelésimo a pentelésimo os dois, e ele já tinha desencarnado, para que quando eles desencarnassem, ele os encontrasse no além-túmulo, porque ele queria vingança. Então ele já deve ter feito esse acompanhamento obsessivo dos dois enquanto encarnado, para que quando acontecesse a desencarnação, ele pudesse dar em sede de continuação a vingança que ele estava urdindo. Em sendo assim, quando aconteceu a desencarnação dos dois, os três se reúnem num processo angustioso de regeneração, que aqui vai estar ligado a um aperfeiçoamento de individualidade. A companheira que ali, dentre os três, era a menos culpada, foi dada a ela a instância de retornar ao mundo antes dos dois, onde mais tarde ela recebeu o médico delinquente, que outrora houvera feito prejuízo ao irmão, e a ela também. E essa companheira então recebe esse esculápio nos seus braços maternais, e com isso pôde purificar o amor da sua alma pela apelação do laço maternal. Já o irmão atraiçoado de outrora ainda não havia encontrado força para romper com o rancor que ele trazia, com o ressentimento, e consequentemente para fazer a modificação que ele precisava em si, porque ele estava ali, ao invés de recrutar força dessa teimosia heróica, ele estava nutrindo do ódio, que aí vai atraindo companhia, vai piorando,
E a hecatombe fica muito difícil sair dela. Daí ele, então, continua vampirizando o irmão de outrora, numa obstinação odiosa, ao qual ele se houvera rendido impensadamente. Porque aí, essa questão de desamor, de ódio, isso vai obstinando. E chegado nesse ponto, vira uma pertinácia inflexível. E nós estamos num orbe onde essa teimosia para o mal, ela é muito presente. Porque existem outros orbes de prova e de expiação em que os humanos que estão ali são menos difíceis do que nós. Porque na Terra, o que acontece? O indivíduo ele pode saber que tal caminho vai prejudicá-lo. Ele tem a informação que deve mudar a rota. Considerando esse exemplo da falta de perdão que está aqui nesse recorte desse capítulo. Eu posso saber do mal que isso me faz. Saber que Jesus me pede para dar outra face. Saber que eu estou comprometendo a minha saúde, o meu espírito com essa conduta. Mas mesmo assim, eu quero nutrir aquela falta de perdão. Bato o pé que vou continuar fazendo isso, não vou arredar um espaço sequer e vou em frente com o meu plano maquiavélico de me vingar daquele ao qual eu tenho ressentimento. Então, essa obstinação, essa teimosia, ela é muito dos humanos que habitam esse planeta aqui. E a questão principal não é nem, às vezes, falar de algo que é bom, mas é fazer mesmo. Porque falar é fácil. O difícil é colocar isso em atitude. Eficaz. Concreta, que retrate algo que vai dentro de mim. Igual se a gente pegar, por exemplo, a parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele disse que ia ajudar o pai, mas não foi. Mas o filho mais novo, que pediu herança e foi embora, por fim foi aquele que voltou e foi ajudar o pai. Daí que é o caso desse irmão aqui, que ao sofrer as pedradas que vinha do irmão médico na sua direção, acabou não tendo resistência moral para lidar com aquilo, adoeceu, enlouqueceu num sanatório, veio a desencarnar e nutrindo esse ressentimento. Que, inclusive, se a gente for analisar a gênese da trajetória dele, o ressentimento foi contribuindo para ele ir perdendo a força. Porque quando eu dou espaço para o ressentimento, eu enfraqueço. Aí eu não consigo, inclusive, resistir a um açoite que venha de fora, da forma como ele vier. Porque eu estou cultivando o ódio, o rancor, o ressentimento. Então, com certeza, desde o primeiro momento que ele percebia que o irmão prejudicava os seus relacionamentos sociais, que esse irmão prejudicava a sua vida no trabalho, que esse irmão prejudicava a sua vida familiar, ele já foi nutrindo
uma aversão, uma antipatia, um revide. E por isso ele foi adoecendo e acabou no hospício. Porque se ele tivesse cuidado de amar como Jesus nos ama, ele ia superando. Por mais que ele recebesse aquele tipo de prejudicação do irmão, ele ia no perdão, na resignação, ele ia conseguindo se fortalecer moralmente. Porque aqui não é a força física, que não tem importância, é a força moral. Em sendo assim, ele acaba então entrando nessa condição triste, de vampirizador obstinado no ódio, rendido à sombra. E nós penetraremos forçosamente no inferno e na sombra que tenhamos criado para alguém. Porque nós seremos compulsados a sofrer por nossa vez o fogo com que afligimos o semelhante. Ninguém iludirá a justiça. Até porque a minha consciência registra, mesmo que não tenha ninguém vendo o que eu estou fazendo. Se aquilo está prejudicando alguém, a minha consciência registra. E ela vai me cobrar. Não é Deus que vai me cobrar. A minha consciência me cobra. E aí eu vou ter que me arrepender, vou ter que expiar e vou ter que reparar o mal infligido a outro. Por isso que aqui vai ser dito que essas expiações, essas separações, elas podem ser transferidas no tempo. Pode ser que eu vou encontrar o resultado do meu erro daqui 5 reencarnações, enquanto uma expiação daquilo, mas eu vou encontrar. Pode até ser transferido no tempo que escoa pela ampulheta, mas é fatal, sempre, ineludível, intransferível. Porque uma mãe que se preocupa com uma filha passando uma expiação de uma convulsão, e ela gostaria de viver aquilo para essa filha, e pede: Jesus, passa essa convulsão para mim viver isso no lugar dela e poupa ela. Isso não é possível. Porque as nossas expiações, as nossas separações são intransferíveis. Ela está no karma de cada qual. Essa mãe vai poder ajudar o coração dela com o seu testemunho de resiliência, do bem sofrer, com a sua palavra de ânimo, mas ela não pode viver no lugar da filha aquela convulsão. Por isso que, quando nós falamos a questão da cooperação que existe no mundo espiritual e que pipoca por toda parte, enquanto algo que está associado à faculdade medianímica, visto que onde houver um pensamento, vai ter uma corrente mental. E onde houver uma corrente mental, vai existir associação. E quando a gente fala dessa associação, ela é uma interdependência, uma recíproca influenciação. Por isso o imperativo de vida nobre, elevada, para que nós atraiamos um pensamento que nos enobreça. Bondade, compreensão fraterna, trabalho digno, serviço ao próximo, oração, respeito à natureza. Como, por exemplo, quando a gente fala de um grilo que não tem uma ramificação nervosa como um moar. Mas eu não vou
matar esse grilo por matar ou querer machucá-lo por esse apreço que eu tenho pela vida, por esse respeito, por esse acolhimento a qualquer forma de vida, seja um verme, seja um mosquito, seja uma barata. Mesmo que nós precisemos ter mecanismo, às vezes, de colocar uma caixinha de veneno para minorar um determinado inseto, porque pode trazer contaminação, mas não é matar por matar, não é machucar por machucar, porque então nós não teremos esse impulso, mas de defender a vida, seja ela na forma que ela se manifeste. E mesmo que não tenha uma resposta de dor, mas se é vida, precisa do nosso acolhimento e da nossa defesa, do nosso melhor na sua direção. Igual a planta, que não tem um sistema nervoso, como nos animais, mas ela tem sensibilidade. Se eu for lá e arrancar a folha de uma mangueira, ela vai sentir, mesmo que ela não tenha resposta de infibração numa ramificação periférica do circuitário nervoso para a dor, ela sente aquela agressão. Então, independe da questão da dor. Se é vida, nós precisamos proteger. E mesmo quando nós falamos da questão da matéria inanimada. Então, se a gente considerar uma praia, que está ali aquela água salgada naquele local, eu procuro não jogar um palito de um picolé de morango que eu chupei ali no chão para não ir para aquela água. Tenho cuidado de não jogar o plástico que eu estava segurando aquele pastel ali próximo para a água não levar junto. Um pote de protetor que acabou, eu não vou deixar no chão, porque vai ser levado por aquela água e vai poluí-la. Sem considerar a vida que está ali, uma tartaruga marinha, uma água-viva, uma baleia, que acaba podendo alimentar disso, e isso paralisa a parte digestória que recebe isso e mata, asfixia esses animais. Mas a água pela água, mesmo sendo inanimada, precisa da minha defesa para se manter adequada. Por isso que aqui vai ser trago essa questão da nossa conduta para com a natureza. Em sendo assim, esses elencos são o mais puro meio de assimilar o superior princípio da vida. Porque daremos e receberemos em espírito, no plano da ideia, do pensamento, segundo uma lei universal que não se consegue iludir. Visto que nós estamos nesse regime de influenciação recíproca. Daí, se eu desejo colher vida nobre, eu preciso cultivar a vida nobre. Se eu desejo atrair um pensamento enobrecedor, eu preciso emitir uma ideia enobrecedora. Porque cada um é herdeiro de si mesmo. Em sendo assim, no subsequente vai trazer a condição ali agora daquele médico na sua atual reencarnação,
no caso ele houvera sido médico antes, lá atrás, e agora ele estava na condição de um enfermo, triste e fatigado. E aí vai ser colocado acerca da perspectiva de cura dele, ao que o benfeitor responderá que isso vai depender dele e da vítima com qual ele está endividado, enleado, no caso seu irmão de ontem. E aí isso passa por incorporar valor abençoado em matéria de serviço, compreensão, modificar gradativamente o campo elaboracional de força psíquica. Então vai acontecendo aquele aperfeiçoamento de individualidade, e aí a fonte mediúnica poderá então surgir posterior, tão cristalina quanto desejaríamos. Renovadores e salutares pensamentos assimilados pela dupla de sofredores, de litigantes em foco, e expressa melhoria e recuperação para ambos, na faina em que eles se encontram, visto que na recíproca imantação em que se veem, as ideias de um reagem sobre o outro, a queima-roupa, determinando radical alteração. E aqui poderia, inclusive, ser considerado um transe mediúnico de teor baixo, porque existe associação de duas mentes em desequilíbrio que se prendem, se colam à teia do recíproco ódio. E no caso, ele nesse momento está sem os recursos de ligação com o cérebro orgânico, as células do córtex cerebral sofrem um bombardeio de magnética emissão de natureza tóxica, o centro motor ali, que está relacionado ali na parte do sistema nervoso central, está desorganizado, o cerebelo empastado de deletério fluido. Via do equilíbrio está completamente perturbada e ele temporariamente não dispõe, não ascende para um controle de si mesmo, nem um autogoverno, e nem tem uma memória comum para registrar e marcar a ocorrência inquietante de que ele é protagonista. Está ali ligado ao algoz, que no caso é o irmão de ontem que ele prejudicou, que o tomou de inopino, e assim o seu córtex cerebral envolvido numa massa fluídica escura, com total incapacidade de autodomínio. Ele com esse obsessor, o irmão de ontem, que o jugula, são como fundidos um no outro, dois contendores engalfiados em feroz luta, como que se esse perseguidor insensível houvera se entranhado no seu corpo. Mas em meio a esse quadro, a assimilação de princípio mental purificador, renovador, vai determinar uma visão mais alta do existir. Se considerarmos os obscuros dramas da obsessão, eles decorrem da mente que está enfermiça, em desatino. E uma coisa que ajuda na nossa abordagem conosco mesmo é conversar com a nossa célula, com o nosso micro-organismo, e inclusive considerando que nós temos muito mais micro-organismos do que célula no nosso corpo, e pedir para que elas, tanto considerando os nossos micro-organismos e as nossas células, nos auxiliem no avanço da moralidade cristã.
Daí, à medida que a gente vai se aplicando de forma devotada às obrigações novas que seremos investidos, caso perseveremos no campo da doutrina consoladora, consoante a terceira revelação, o Espiritismo, mas aqui poderíamos colocar qualquer religião onde o indivíduo se sinta bem e cultive uma fé verdadeira em Jesus, a sua espiritualidade, vigilância. Sem dúvida, isso vai abreviando o tempo expiatório a que o indivíduo está sujeito, vez que, ao se converter ao bem, modifica o tônus mental do litigante, do adversário, que então se percebe arrastado à renovação própria pelo seu exemplo, que vai funcionar à guisa de um espelho, de humildade, fé, renúncia, compreensão. Mesmo assim, depois de se extinguir esses acessos possessionais, Pedro ainda vai sofrer o reflexo do desequilíbrio, da desarmonia que se enleou, que vão se exprimir em fenômeno levificado de uma epilepsia secundária, que vai emergir por um tempo variável ante uma simples recordação mais forte do joguete da luta que ele vem atravessando, até o reajuste integral do corpo perispirítico. E aí vai ser uma questão mesmo do esforço da vontade, porque com ela tem como nós apressarmos a solução de variados enigmas e reduzir muita dor e contratempo. Sofrimento mesmo. É uma questão de foro íntimo, que está no gemal de cada qual, mas uma semente de luz não se perde. O médium que hoje está envolvido numa prova tremenda, se ele persiste plantando um destino melhor, ele vai se transformando num trabalhador valioso, que vai sendo construído para que num porvir, que a todos nos aguarda, numa reencarnação abençoada de progresso e engrandecimento, ele possa fazer isso valer. Por isso que a questão aqui é de servir ao bem sem esmorecimento, sem desânimo, e aprender sem cansaço, sem interrupção. Que é mesmo loucastar uma energia nessa exaltação bonosa. Por isso que, quando nós falamos de essa situação, eles já estavam nas regiões inferiores, antes da presente encarnação de Pedro, nessa situação aflitiva, porque eles estavam rolando nessas purgatoriais zonas, em duelo franco. Por isso que já houvera tido melhor, inclusive porque a encarnação de um deles é como uma cirurgia benéfica. Mas, da mesma forma que isso vai acontecer em outros processos simples, os reencontros são agora com mais espaço
entre um e outro, e vai dar aso ao fenômeno que ocorreu, pelo fato de Pedro ainda trazer no seu corpo perispirítico lesões provisórias em centros importantes, pela luta que ele vivera até aqui. Em sendo assim, a questão do empenho vai dizer também do momento pelo qual, como essa mulher nova que acabou mexendo com um material inflamável ali no seu serviço, que fazia parte ali do protocolo dela no trabalho, e veio contra ela o fogo, ela foi queimada, 90% do corpo, está num tratamento intensivo, mas em meio às dificuldades que nos encontram, o pensamento sadio, generoso, nobre, honesto, útil, belo, amigo, fraterno, é a garantia de um positivo auxílio aos outros e a nós próprios. E mesmo que pareçamos fracassar, sigamos adiante, trabalhando, respondendo com silêncio e mais trabalho, porque muitas vezes pode ser necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Por isso não é o pedir perfeição de quem quer que seja ou de nós próprios, mas procurar nos melhorarmos o quanto possível na altura que alcancemos. Porque não apenas vamos ter o que damos, mas vamos viver igualmente naquilo que proporcionamos aos outros. Por isso, esse impositivo da doação do bem somente, integralmente, esse bem. E nesse caminho da fidelidade, a oração, ela vai poder muito em seus efeitos, mesmo que haja controvérsia referente ao alcance de uma intercessão, de um passe à distância, no sentido de quando a ciência trabalha isso, porque sabemos que os benefícios são inabordáveis para nós, visto que a oração é o meio mais poderoso que nós temos para a nossa renovação, o nosso fortalecimento moral, que vai se fazer acompanhar de uma prática símile. Por isso, a plantação do nobre através de todos, de tudo, pelos meios lícitos que estejam ao nosso alcance e que consigamos usar, porque em matéria de colheita, se por um lado Deus nos pede tempo, nós precisamos entregar o nosso tempo a Deus. E isso vai, então, nos dando essa perspectiva, esse divisamento nobre de seguir na proposta ao qual temos em mente, conseguirmos, de tal forma que quando soar o nosso momento de sairmos, possamos olhar para trás e ter a gratificação de ver que valeu a pena. De que nós não ficamos aquém daquilo que
houvéramos proposto para nós mesmos, mas que, para além da nossa força, conseguimos fazer aquela frutificação acontecer.